Olá, tudo bem? Hoje eu vou te apresentar uma receita oriental, o hibisco fermentado. O ingrediente principal desta receita é o cálice de uma flor chamada hibisco. Ele é muito conhecido para fazer chá, tem ação diurética importante, mas nós, os descendentes de japoneses, conhecemos por Hanaume. Meu nome é Kayoko Takeda e neste canal eu falo sobre saúde e alimentação saudável. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E antes de iniciar o assunto, eu gostaria de lhe pedir para você curtir o vídeo tocando no botão do positivo. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos e receitas toda semana para você. Para esta receita vamos usar somente o hibisco, sal e um pouquinho de água. Normalmente se faz a conserva somente com sal, com muito sal. Hoje eu vou ensinar a versão fermentada do Hanaume, com menos sal. Talvez você já conheça o umeboshi, que é a ameixa japonesa fermentada, que é bastante benéfico para a saúde, principalmente quando alguém está indisposto, sem apetite ou com diarreia. Come-se um umeboshi com arroz cozido bem macio, o arroz okayu. É uma comida revigorante. No Brasil, os imigrantes japoneses encontraram a flor de hibisco. Fala-se flor, mas na verdade é o cálice da flor. Como estava falando, os japoneses encontraram o hibisco para substituir o umeboshi por ser tão ácido também. O hibisco tem as seguintes propriedades: diminui a pressão arterial, controla o colesterol, melhora a saúde do fígado, é diurético, tem propriedades antioxidantes, favorece a perda de peso, previne infecções urinárias, etc. Principalmente quando consumimos em forma de chás, em cápsulas ou outras apresentações que não usem tanto sal. Em forma de conserva, me preocupa a quantidade de sal que se coloca. O hipertenso deve evitar devido ao alto teor de sal. Não vamos comer esta conserva buscando os benefícios citados por causa da alta salinidade. A versão fermentada usa bem menos sal. Em cidades onde o clima é mais ameno, pode praticar 5%. Calculamos sobre o peso do hibisco e da água que será acrescentada. E nas cidades onde o clima é quente, usar 7% de sal. Por que adiciono sal? Para que os hibiscos fiquem imersos na salmoura, que é o princípio fundamental para que aconteça uma boa fermentação. Caso você tenha interesse em dar seus primeiros passos nos fermentados e probióticos e usá-los em benefício da sua saúde, junte-se aos meus mais de 2.500 alunos e entre no curso online Probióticos para Iniciantes Primeiros Passos. Nele eu vou te ensinar não apenas receitas, mas também vou lhe dar muita informação embasada pela ciência, para você inserir os probióticos com segurança à sua alimentação. Para acessá-lo por um valor super acessível, toque no link que está na descrição deste vídeo e no primeiro comentário abaixo. Agora vamos para a receita. Ingredientes: 400 gramas de cálices de hibisco, 28 gramas de sal marinho integral sem iodo e 100 gramas de água ou um pouco menos até. Em primeiro lugar, vamos lavar as pétalas, pesar, salgar, adicionar a água, colocar um peso e deixar na temperatura ambiente por 15 dias. Depois colocar em vidros menores e levar para a geladeira. Validade é indeterminado. Pode ser servido como acompanhamento nas principais refeições. Fazer molhos, salada, fazer sanduíches, pizzas, etc. Aqui eu tenho já as pétalas do hibisco, já estão lavadas, separadas assim. O hibisco é assim, olha, esse daqui é da variedade grande. Olha o tamanho, muito bonitas, enormes. A semente fica lá dentro, que só cabe 3, tão grande que são. 400 gramas lavadas, preparadas já. Vou pôr aqui. Aqui eu tenho sal
sal marinho integral sem iodo. Eu sempre uso esse sal para fazer as fermentações. Aqui essas 28 gramas, quase 30 gramas, arredondando 30 gramas, são 2 colheres de sopa. E água, esse copinho aqui deve ser uns 70 ml, não chega a 100 ml não. Vou pôr também. E vamos massagear. Agora, em questão de horas, ele vai baixar mais por causa do sal. Eu quero que daqui amanhã ele já esteja totalmente imerso na água, na salmoura, porque ele vai fermentar e para a fermentação acontecer é necessário que todo o vegetal esteja submerso na salmoura. Agora eu vou colocar como peso esse saco de plástico aqui. Nós não temos o peso adequado para colocar, né? Esse também funciona. E podemos colocar aqui em cima. Mas aí acontece que aqui na lateral pode ficar as pétalas fora. Então eu vou preferir colocar esse saco mesmo. Aí deixa ele espalha aqui em cima. E sobre ele eu posso colocar esse daqui, vamos ver se vai dar. E vou fechar com a própria tampa, porque ela não veda totalmente. Porque quando começa a fermentação, pode ter a liberação dos gases, e aí a tampa... Mas ela deixa vazar. Não vou fechar forte, vou deixar assim. Nos próximos dias eu vou observar sempre se o líquido vai estar cobrindo totalmente esses hibiscos. Então eu tenho que ver hoje à tarde ainda, noitezinha, eu vou apertar com força e abaixar mais. Amanhã eu vou fazer isso novamente e assim vou cuidar durante 10 a 15 dias, que é o tempo que eu vou manter fora da geladeira fermentando. Mas também eu preciso ter outro cuidado, fechar para proteger da claridade. Então, essa é uma sainha que eu fiz para fechar, tá bem? E outra coisa é sempre dar uma balançada assim para agitar o líquido. Mas aqui não tem tanto problema de criar bolor, porque o sal está bem forte. Eu pus aqui 7% de sal, é bastante, porque aqui na minha cidade é muito calor. Eu quero que esse fermentado dure 1 ano tranquilamente. Eu vou mostrar esse que já está há 1 ano e ele está super bonito. Olha a cor, tá linda, tá perfeita e fica muito macia, assim. É uma delícia, é muito diferente de quando é feito só colocando o sal. As pessoas colocam sal sem medida, colocam muito sal e não é bom nem para a saúde comer assim algo com tanto sal. Aqui nós fazemos com menos sal. Que bonito, né? O líquido é só mesmo para cobrir de leve, né? Pouco. Não põe muito líquido, senão vai ficar aguado aqui dentro. Depois de passar os 15 dias, 10 a 15 dias, você já pode pôr em vidros menores e colocar cheio nos vidros, cada um, se você coloca cheio, completa a capacidade dela, fecha bem e guarda no fundo da geladeira. Eu deixei nesse vidro grande aqui, nessa geladeira daqui. Eu moro na casa da frente e lá eu tenho o meu vidro com a conserva do hibisco lá para a gente comer. Então não fico levando esse vidro grande à mesa todo dia, tirando da geladeira e levando à mesa. Esse cuidado então de dividir em vidros menores alonga o tempo de validade, né, do hibisco, do seu preparado. Sempre que fizer um fermentado, tenha esse cuidado.
Vamos experimentar, é muito azedo, gente. Tá bem macia, muito bom. Fica muito melhor do que aquele só com sal. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários abaixo o que achou, pois a sua opinião é muito importante para eu continuar criando vídeos. E se você não quiser perder nenhum deles, toque no botão inscreva-se e no sininho ao lado dele. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar algo novo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.